Bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso webinar sobre a medida provisória 1137, que trouxe alterações importantes aí na sistemática de tributação de investidores estrangeiros em determinados ativos financeiros. O webinar hoje conta com a participação dos sócios da área de tributos diretos, né? Eu, Renato Coelho, Renato Stanley, Daniel Lore e Andresa Ribeiro. E nós dividimos o webinar em 3 blocos, conforme o tema que nós fomos tratar. O primeiro deles é o contexto histórico, no qual se insere essa medida provisória, que já estava prevista no projeto de lei, sobre o qual o Daniel vai começar a discorrer aqui. Daniel, por favor, fique à vontade. Obrigado, Renato. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Vamos colocar na tela a apresentação e vamos começar. Como o Renato comentou, onde é que nasceu a medida provisória 1137? Ela é uma medida provisória que nasceu com 2 objetivos. O primeiro foi trazer uma isonomia no tratamento tributário aplicável ao investidor estrangeiro, que hoje investe em títulos públicos, também para títulos privados. Então, hoje, o investidor estrangeiro ele tem uma isenção no investimento em títulos públicos, é uma isenção que já tem aí vários anos, eu não lembro exatamente quantos, talvez menos de 10, mas já são vários anos. Tem sido bem sucedido esse investimento estrangeiro em título público. Foi uma isenção que depois foi ampliada também para fundos que investem preponderantemente nesses títulos, e não havia uma isenção para títulos privados. Então, o primeiro objetivo, o primeiro racional da medida provisória 1137 é trazer essa isonomia no tratamento tributário e uma espécie de neutralidade também, né? Se a gente está trazendo investimento estrangeiro para o Brasil em título público, por que não trazer para o título privado? Junto com isso, o governo federal detectou uma participação muito baixa de investidores estrangeiros no mercado de crédito privado aqui no Brasil. Então, embora os estrangeiros representem boa parte dos investimentos em bolsa, em ações, em equity, eles representam muito pouco dos investimentos em título privado, debêntures, CRAs, CRIs e demais títulos de crédito privado. Salvo engano, menos de 5%, menos de 3%, salvo engano. Então, esse foi o duplo objetivo do texto, da medida provisória, isonomia e aumentar a participação de investimentos estrangeiros no mercado de crédito privado brasileiro. O texto ele foi desenhado dentro do Ministério da Economia, a partir de discussões com o setor privado. Foi inserido inicialmente no projeto de lei 4188, que é o Marco Legal das Garantias, e foi aprovado pela Câmara em junho desse ano. Dia 1º de junho ele foi aprovado pela Câmara, um texto muito parecido com o que a gente tem aqui na medida provisória 1137. Esse projeto de lei seguiu para o Senado, ali em junho, e ele está sem andamento no Senado. Como são dispositivos tributários que foram inseridos dentro de um projeto de lei de garantias, que é um tema não relacionado diretamente, o que aconteceu foi que empacou uma discussão aí no Marco Legal das Garantias. Não sei se vocês viram, mas deu bastante polêmica a história da penhora do bem de família, da penhora do imóvel próprio. Isso acabou atrapalhando a tramitação desse projeto de lei no Senado, e aí, obviamente, veio todo esse fuzuê aí das eleições. Então, isso daí ficou prejudicado. Para dar andamento no tema, que foi um tema considerado prioritário pelo Ministério da Economia, no âmbito das iniciativas relacionadas ao mercado de capitais, eles decidiram, então, ir para outra estratégia e publicar uma medida provisória, que é a MP 1137, somente com essas regras fiscais. Tá? Então, ela deixa de ser uma regra fiscal que está inserida em outro contexto e passa a ser uma medida provisória só dela. Ela teve uma publicação de manhã que pegou todo mundo de surpresa, porque ela tinha algumas novidades ali que não estavam muito previstas, né, como um prazo de vigência e não um prazo determinado, a questão dos 40% do FIP que não estavam constando, tinha algumas diferenças em relação ao PL, isso surpreendeu o mercado, mas à tarde houve uma republicação da medida provisória, agora, aí sim o que aparentou ser a minuta correta, corrigindo esses erros que constaram da primeira publicação. Então, essa medida provisória ela traz uma isenção tributária para investimento estrangeiro em título de dívida,
fundo de investimento de direito creditório, os famosos FDICs, e também melhora as regras de isenção dos fundos de investimento em participações. Então, a gente fala que é um duplo objetivo. Né? Pode passar, Andresa, por gentileza. A gente fala que é um duplo objetivo, ou, enfim, tem dois pedaços principais aí na medida provisória. O primeiro pedaço é atrair investidores estrangeiros para o mercado de crédito privado, com essa alíquota zero de R-fonte para crédito privado, objeto de oferta pública no Brasil, negociação em mercado. Né? E para FDIC, esse é o primeiro pedaço. E o segundo pedaço é trazer mais segurança jurídica para os investidores estrangeiros nos FIPs, nos fundos de investimento em participações, fundos de private equity, o que pode viabilizar a simplificação das estruturas. O meu sócio Renato vai falar sobre isso. Em termos de procedimento, mais um, Andresa, por favor. Em termos de procedimento legislativo, a primeira coisa que a gente precisa destacar é que é uma medida provisória. A medida provisória, ela vigora pelo prazo de 60 dias, que é prorrogável por mais 60 dias, e durante o recesso parlamentar esse prazo fica suspenso. Como ela foi publicada em setembro, os primeiros 60 dias vão ali mais ou menos final de novembro, depois, lá para 15, 17 de dezembro, inicia o recesso parlamentar, volta no início de janeiro. Então, a gente deve ter essa MP vigorando até mais ou menos novembro, final de janeiro, fevereiro, até meados de fevereiro, dentro do Congresso. Ela tramita em regime de urgência, ela bloqueia a pauta, e ela precisa ser votada no Congresso dentro desse prazo. Só que a gente sabe que a gente está aqui na boca de uma eleição agora em outubro, que certamente mudará a composição do Congresso e poderá ter uma continuidade do governo federal ou uma mudança no governo federal. Então, que o ambiente político, no momento, no Brasil, ele está bastante instável, a gente não sabe nem quem vai estar na cadeira. Então, embora a MP produza efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, que é o que está em verdinho aqui, ela vai continuar tramitando no Congresso até meados de fevereiro. Quando chega lá no fim, e normalmente o Congresso usa o prazo, né? Então, quando chega inteiro, então quando chega no final ali de fevereiro, meados de fevereiro, o que a gente deve ter? Ou a caducidade dessa MP, ela não é convertida em lei se o Congresso não volta a tempo, o que é mais raro, mas acontece. A gente viu isso com a MP 607 lá dos fundos, em 2017, salvo engano, alguns anos atrás. Ou ela caduca e para de produzir seus efeitos, ou o Congresso remete para o presidente um projeto de conversão em lei. E aí o presidente tem mais alguns dias para sancionar ou vetar no todo ou em parte o projeto de conversão em lei. Então, o fato de ser por MP, eu diria que, por um lado, é positivo, porque é uma MP que está focada especificamente neste assunto. O próprio governo, quando publicou a MP, falou: mercado já pode se valer disso a partir de janeiro, já tem efeitos imediatos, não depende do Congresso para produzir efeitos, isso é verdade, ela já produz efeitos a partir de 1º de janeiro. Por outro lado, há uma certa insegurança jurídica sobre o que acontece de janeiro, início de produção de efeitos, até final de fevereiro, a depender do que vai acontecer com a própria MP. Se ela vai ser convertida em lei, nos termos originais, se ela vai ser convertida em lei em termos novos, ou se ela vai caducar e perder efeitos. A gente ainda não sabe, não tem como saber isso. Como regra geral, durante o prazo da MP, de vigência da MP, ou seja, de janeiro até o final de fevereiro, ela vai produzir seus efeitos. Tá? Durante esse período, ela vai produzir seus efeitos. O que isso quer dizer? Se eu tiver um fato gerador de imposto de renda na fonte, de um título de dívida, de um FDIC, de um FIP, etc., nesse período, ele está isento. Né? É um fato gerador, há uma remessa de renda para o investidor estrangeiro, com isenção do IR-fonte. Essa é a regra geral. Tá? Essa é a regra geral. Qual que é a pegadinha? Se a MP caduca e perde efeitos, o Congresso tem o direito de regular os efeitos da MP durante a sua vigência. Então, qual seria o pior cenário aqui? O contribuinte faz alguma coisa em janeiro, fevereiro, se valendo da MP, depois a MP caduca, ela perde efeitos, não é convertida em lei, e depois o Congresso fala que ela não surtiu efeitos durante a sua vigência, ou que os efeitos dos atos durante a sua vigência são mitigados, enfim, são regulados por esse ato do Congresso.
Esse seria o pior cenário, o de maior insegurança, de maior risco para o contribuinte. É difícil prever o risco disso realmente se concretizar, é meio apocalíptico isso que eu estou falando, é bem raro o Congresso fazer isso, ainda mais numa MP como essa, que é pró-mercado, e o mercado vai se beneficiar. Então, em princípio, a gente vai ter uma janela de oportunidade aí, pelo menos de janeiro e fevereiro, para eventualmente se valer desse IR-fonte, vai ter essa janela de oportunidade, mas a gente não pode esquecer que esse risco existe, do Congresso regular depois, MP caducar depois. Então, na vida real, o que a gente tem conversado com os clientes, o que a gente tem recomendado? Se preparar para implementar, reorganizações de fundos, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, estudar a MP, ver se dá para capturar uma oportunidade ou não, e se preparar, já ter o desenho todo feito, todo o planejamento, e aí monitorar. Monitorar a tramitação dessa MP no Congresso, o que vai acontecer, e tomar uma decisão em janeiro, fevereiro, se implementa alguma mudança ou se segura um pouco mais em razão do risco de caducidade e regulamentação de efeitos. Então, a recomendação no momento é essa. Um tempo atrás foi moda no mercado falar de que a gente está cautelosamente otimista. Eu acho que a gente está bastante otimista com relação a IP e os efeitos dela, mas como bom advogado, a gente também não pode ter a cautela de atentar para esse risco, tá? Ela não ser convertida em lei. Eu vou passar a bola aqui para o Stanley, meu sócio, que vai falar agora de fundo de investimento em participações. Obrigado, Daniel. Vamos lá, bom dia a todas, a todos. Queria reforçar aqui o agradecimento pela participação de todos vocês e dizer que é um prazer tê-los aqui conosco para essa troca sobre a MP. Como bem colocou o Daniel, acho que a gente tem alguns grupos aqui de alteração importantes, trazidas pela MP. Acho que o primeiro deles, teve foco na atratividade de fundos de investimento, fundos de investimento em participação, com foco no investimento em private equity, portanto, E, basicamente, a gente tem, assim, uma facilitação, de algumas das regras. E aí, acho que, antes da gente passar pelas revogações ou pelas alterações que a MP trouxe, vale a gente retomar um pouco do que é regra geral, de investimento estrangeiro em FIP. Então, basicamente, a gente tem, para investidor estrangeiro, como regra geral, um IR-fonte aplicável à líquida de 15%. Então, o investidor, independentemente do percentual de participação que detenha, o investidor estrangeiro, como regra, então, qualquer rendimento ou ganho auferido com relação ao investimento em FIP, ele está sujeito a uma tributação, uma carga de IR-fonte de 15%. E no atual cenário da legislação, a gente tem também esse benefício, um benefício fiscal importante de investimento em fundo, em FIP, que traz a alíquota de IR-fonte de 15%, baixa para 0%. Na atual legislação, a gente tem alguns, não digo empecilhos, mas alguns requisitos aí a serem, alguns testes a serem cumpridos para que o investidor estrangeiro consiga fazer jus a esse benefício, Então, o primeiro deles, e é o que traz mais dificuldade normalmente, o beneficiário, ele não pode, o investidor estrangeiro, ele não pode deter, e aí seja isoladamente ou em conjunto com pessoas ligadas, ele não pode ser titular de mais de 40%, de 40% ou mais das cotas emitidas pelo fundo. E também não pode fazer jus a 40%, ou mais de 40% dos rendimentos, dos proventos econômicos que o fundo distribui. Caso não atenda esses requisitos, o beneficiário, então, passa a cair na regra geral de tributação do IR-fonte a 15%, de novo, sobre rendimentos ou ganho de capital. O segundo ponto, daí a gente olha para o portfólio do fundo, para que o benefício de alíquota zero também seja preservado, o fundo não podia ou não pode ainda deter a qualquer tempo da vida útil aí do investimento títulos de dívida não conversíveis em valor superior a 5% do patrimônio do PL do fundo. Caso o fundo, em algum momento da vida útil, tenha, então, dívida não conversível superior a esse limite, também o benefício para o investidor estrangeiro fica comprometido. E aí volta a aplicar a alíquota de 15%. E como último requisito principal da lei de FIP, daí olhando de volta para o beneficiário, o investidor estrangeiro não pode ter residência ou ser domiciliado em país ou jurisdição que não tribute ou tribute a alíquota máxima de 20%. Daí a gente traz
as jurisdições listadas na instrução 1037, né, um rol taxativo que a gente tem hoje em dia, que também tiram a possibilidade da alíquota zero, né? Então, olhando para essas dificuldades, o que a MP trouxe, né? Então, e acho que como primeiro e principal ponto, ela revogou esse teste mínimo de 40%. Então, atualmente, de acordo, na verdade, com a MP, o investidor ele pode ter mais de 40%, né, direto ou indiretamente, e ele pode fazer jus a mais de 40% dos proventos econômicos do fundo, e ainda assim ter garantida a alíquota zero, né, sobre rendimentos e ganho de capital. Então, a gente deixa de ter, com base na MP, esse requisito de dispersão mínima para fins da aplicação do benefício, né? Acho que esse é um ponto bem importante, porque há muito tempo discutido no mercado, e ele sempre trouxe muita complexidade, né, para investimento estrangeiro estruturado via fundo, né? A gente tem não só da complexidade de reorganização de alguns grupos, né, de diferentes grupos econômicos numa mesma estrutura de fundo, né, mas também porque a própria legislação fiscal, ela nunca foi clara, brasileira, sobre em que nível que o investidor estrangeiro teria que cumprir esse requisito. Se a gente está falando do primeiro nível de investimento, ou se níveis superiores da cadeia de investimento, a gente também teria que cumprir essa regra de dispersão. Então, a aplicação prática, né, o teste na prática desses 40% sempre foi de difícil aplicação, né, e a MP traz uma simplificação importante com relação a esse ponto, né? Então, assim, aí, basicamente, um pouco do que ela mira é um tratamento isonômico do que a gente tem de investimento em private equity e aqueles investimentos em mercados líquidos, né? A gente está falando de títulos públicos e bolsa que nunca tiveram um requisito mínimo, né, de investimento percentual, né? Então, acho que esse ponto é o que o mercado discutia há muito tempo e é muito bem recebido, na medida que facilita, né, a estruturação em cadeias de investimento. Renato, eu acho que esse ponto dos 40%, ele primeiro é uma ótima novidade, aquela dos 40%, né? O mercado já estava pleiteando isso há algum tempo, só que precisamos lembrar que ele é de caráter prospectivo, Perfeito. não retrospectivo, né? Então, todas aquelas estruturas em que artificialmente ou não, né, os investimentos nos FIPs são detidos por meio de pessoas jurídicas com menos de 40% do FIP, né, a MP não protege o passado, ou seja, nós continuamos enfrentando as discussões e correndo os riscos que forem relacionados à divisão do investimento, fundo de investimento e participação em mais de um investimento, né? A MP ela tem força prospectiva e, portanto, ela passa a valer a partir de janeiro de 2023 com relação a seja investimentos existentes ou novos investimentos feitos em fundos de investimento em participações, né? Esse é um ponto importante, não dá para a gente considerar que ela vai nos proteger do passado. Perfeito. Nessa linha aqui, como segundo ponto, né, que a MP trouxe também foi revogar aquele limite, né, dos 5% de títulos não conversíveis, né? É um limite que era trazido unicamente pela legislação fiscal, né? Então, hoje, de acordo com o texto da MP, o fundo ele pode, no final das contas, deter mais do que 5% de dívida não conversível, 5% do PL. E a ideia aqui foi compatibilizar um pouco da norma fiscal com a regulamentação, né, de CVM. A gente tem a instrução CVM 578 desde 2016, né, que permite o investimento, por exemplo, em debêntures simples, daí até 33% do capital subscrito do fundo. Esse limite regulatório, ele não dita necessariamente, obviamente, a alíquota de 0% do IR-fonte, né? Ele traz como requisito, primeiro, para a definição do que é um FIP, né? O que a gente tinha, no final das contas, era a norma fiscal não necessariamente conversando com a regulamentação, né, da CVM. E agora, no final das contas, com a queda desse limite de 5%, basicamente a legislação fiscal segue o que a CVM fala, muito para olhar o que é uma definição de fundo, e daí, consequentemente, tendo a caracterização de FIP, a gente deveria ter automaticamente a isenção ou a aplicação de alíquota zero para o beneficiário investidor estrangeiro, né? Essa alteração também ela é muito bem-vinda, porque ela veio alinhar
a regra regulatória com a regra tributária, né? Como o Stanley mencionou, a instrução 578 trazia uma definição do que compunha a carteira do FIP, que é a regulamentação da CVM, ao passo que a Lei 11.312 trazia uma definição distinta do que deve compor a carteira do FIP para fins de fruição de benefício fiscal. Então, desde a 578, que, salvo engano, é 2016, até hoje, a gente ficou com essa simetria, inclusive algumas indefinições, como, por exemplo, a tributação aplicável aos FIC e FIPs, né, aos fundos de investimento em cotas de fundo de investimento, porque a 578, a instrução 578 acabou com a figura do FIC e FIP e passou a dispor que FIP são aqueles fundos que detêm em sua carteira 90% ou mais de ativos qualificáveis, dentre os quais poderiam ser cotas de fundo de investimento em participação. Só que quando a gente ia aplicar o tratamento tributário dizia que para ser tributado como FIP, o FIP deveria ter em sua carteira no mínimo 67% de ações e não poderia ter títulos em dívida. Então, você não tinha um tratamento tributário claro no que diz respeito ao FIC e FIP e também no que diz respeito aos fundos, aos FIPs que tinham títulos de dívida em sua carteira, desde que respeitado o limite de 37% do capital subscrito do fundo. Né? Agora nós temos finalmente, né, isso foi inclusive tentado vir já de outras formas na MP 806, que não foi aprovada, em outras alterações legislativas, o legislador já vinha tentando equalizar o tratamento regulatório com o tratamento fiscal do FIP, e agora, por meio dessa medida provisória, nós temos um tratamento uniforme, tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista regulatório, o que significa que o FIP agora pode deter e irá manter seu tratamento fiscal. Ele vai poder deter títulos de dívida em sua carteira, e sua carteira, sim, ser composta por títulos de dívida não conversíveis em ações, preservando o benefício fiscal de alíquota zero do investidor estrangeiro. Perfeito. Bom, isso daí a gente pode encarar como 2 pontos positivos, né? Vamos dizer assim. E acho que um terceiro ponto, que no final das contas, e pensando exclusivamente aqui no benefício de R-fonte, que não é positivo, e na verdade, muito pelo contrário, é a previsão de que o benefício não se aplica, né, a investidor estrangeiro que, além de estar em jurisdição com tributação favorecida, como já é a regra atual, a MP trouxe uma previsão de que ele também não se aplica a investidor estrangeiro que seja beneficiário de regime fiscal privilegiado, né? Então, assim, além de capturar as jurisdições que são listadas, né, como paraíso, ele captura regimes que normalmente, e daí a legislação fiscal como um todo, né, sempre tentou capturar para fins, olhando sempre para uma dedutibilidade, seja por uma regra de aplicação de transfer pricing ou de subcapitalização, e dessa vez o que a MP fez foi trazer essas jurisdições, né, da lista cinza, vamos dizer assim, né, da IN 1037, para fins de aplicação de R-fonte. Então, por exemplo, o que a gente tem na prática aqui é um ponto muito importante de atenção para estruturas que sejam montadas via investimento, por exemplo, direto, e aqui a gente pode falar de casos muito comuns de investimento via LLCs norte-americanas, né? Então, nesses casos, diferentemente do que a gente tem atualmente, né, passam a ser comprometidas para fins do benefício de R-fonte essas estruturas via LLCs norte-americanas, né? Aqui é um ponto que talvez mereça maior discussão no processo aí legislativo, porque, de fato, se a intenção é facilitar um pouco da estrutura de investimento, e também conversar com tudo que a gente tem no sistema tributário de investimento estrangeiro, esse ponto da norma ele acaba sendo meio dissonante, não conversando um pouco com o que a gente tem de racional de sistema tributário, né? Esse é um ponto de bastante preocupação, né? Existem duas listas de jurisdições e regimes fiscais privilegiados previstos na IN 1037, e, historicamente, você pegar, tem uma solução de consulta antiga, de 2010, 2011, em que o fisco fazia uma clara divisão do que é paraíso fiscal e o que é regime fiscal privilegiado nos termos do 24A da Lei 9430, e dispunha que o investimento feito por investidor localizado em regime fiscal privilegiado gozava dos mesmos benefícios aplicáveis àqueles não localizados em paraíso fiscal, né?
Anos depois sobreveio o Ato Declaratório 5 de 2009, que falou para o investidor ser observado no primeiro nível de investimento. Isso fez com que a indústria de private equity, em geral, se estruturassem seus investimentos no FIP, como o Renato mencionou, por meio de empresas localizadas principalmente no estado de Delaware, constituídas sob a forma de limited liabilities, as Delaware LLCs. Né? O que essa lei, o que essa MP está fazendo? Ela, por um lado, ela está trazendo esses benefícios, está dando com uma mão e ela está tirando com a outra. Por quê? Porque ela está colocando no mesmo saco os investimentos oriundos de paraísos fiscais daqueles oriundos de regime fiscal privilegiado, né? O que faz com que a gente tenha que rever necessariamente, e aí a questão de timing, né, a gente pode discutir se é agora, se é mais perto da MP ser aprovado ou não, mas a gente vai ter que necessariamente rever, né, toda essa estrutura que tradicionalmente o mercado de private equity investiu no Brasil, que é por meio de estruturas de limited liability company. Nós temos até algumas que vêm via Cayman, né, umas estruturas mais antigas que investiam, concentravam os recursos via Cayman e depois dividiam em LLCs. E aí, no ano de 2019, 2020, por aí, houve uma tentativa da Receita Federal de questionar essas estruturas, né, sob o argumento de que as empresas no primeiro nível elas não tinham substância, etc. e tal, o que fez com que a indústria de private equity começasse a se reestruturar e investisse no Brasil por meio de outras jurisdições, tal como Canadá, uma indústria de Ontário, ou Escócia, né? Mas sempre mantendo no primeiro nível de participação as empresas em Delaware, né? Para deter as cotas diretas no FIP. E se essa regra for aprovada da forma como está, o benefício fiscal, muito embora agora a gente tenha a boa notícia da queda dos 40%, o benefício fiscal não vai ser aplicável para aqueles cotistas diretos, né, que forem localizados em algum desses regimes fiscais privilegiados. Nós estamos dando o exemplo da LLC, que é o mais comum, mas tem outros, depois que vocês quiserem olhar, o artigo 2º da Instrução Normativa 1037, ela traz toda a lista de todos os regimes considerados para regime fiscal privilegiado, né? Dentre o mais importante, aí, ou ao menos o mais comum, são as Limited Liability Companies dos Estados Unidos. Então, em resumo, nós vamos ter que olhar com bastante atenção aí, porque muito provavelmente, né, nós vamos ter que reestruturar esses investimentos que foram feitos via LLC nos fundos de investimento em participação. Eu queria fazer 2 comentários complementares aí, pessoal. O primeiro, eu não comentei no início, mas cabem emendas aqui à medida provisória durante a sua tramitação no Congresso. Tá? Então, até hoje, hoje até o prazo de apresentação de emendas na Câmara, certamente haverá alguma emenda para eliminar o 24A, para eliminar os regimes fiscais privilegiados dessa exceção. Então, vamos ver como tramita essa emenda no Congresso. Claro, seria muito melhor que isso saísse e a gente mantivesse a tradição aqui de só ter o artigo 24, só o paraíso fiscal propriamente dito como exceção à alíquota zero. Esse é o primeiro comentário. E o segundo é que nessa reorganização de fundos que a gente precisa pensar em fazer, ou de cotistas de fundos, qual que é o grande desafio? Como fazer isso sem dar o gatilho do IR-fonte? Então, a gente sabe que hoje mudanças de titularidade de cotas de fundos geralmente tem o IR-fonte. Então, se eu estou numa situação tributável e vou para uma situação para tentar buscar uma alíquota zero, eu não posso correr o risco de fazer isso com o gatilho do IR-fonte. Então, tem que olhar com bastante calma mesmo, como fazer, momento de fazer também, porque a gente sabe que a regra hoje, só para citar um exemplo de fusão, cisão e incorporação de fundo, você consegue fazer sem tributação desde que o fundo sobrevivente esteja sujeito ao mesmo tratamento tributário do fundo cindido, fusionado ou incorporado. Enfim, esse é o tipo de discussão que a gente precisa ter caso a caso, tanto considerando o timing, se faz isso em dezembro, se faz em janeiro, se faz depois, fevereiro, março, enfim, quanto a estrutura específica de cada grupo. Tá?
Perfeito. E aí, como último ponto do slide aqui, acho que pode ir. Obrigado, Andrés. A gente tem que não necessariamente está vinculado ao benefício direto de alíquota zero, mas volta naquela discussão de composição do portfólio de fundo, né? E aqui o que a MP fez foi de revogar também, e aí de novo para trazer uma equiparação à norma, né, regulatória da CVM, foi revogar o dispositivo que exigia o mínimo para fins fiscais, né, de investimento em 67% do patrimônio do fundo em ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, né? E aí, de novo, com a eliminação dessa assimetria, vale a 578 de 2016, que prevê que o investimento em fundo tem que ter 90% do PL investido, né, em ativos qualificáveis, né? E aí a gente tem um rol bem similar, um pouco mais abrangente, né, que envolve ação, bônus de subscrição, a gente tem debêntures simples previstas, e outros títulos, né, mobiliários conversíveis em ações ou em cotas, né, em títulos de sociedades limitadas, né? Então passa a valer essa regulamentação da 578, de novo, sem assimetria com a legislação fiscal. Acho que agora pode passar, Luiz, por favor. Voltando ao ponto da alíquota zero, o que a MP também trouxe? Corrigiu, e daí positivamente, uma outra distorção, né, que a gente sempre teve aqui na legislação, que foi trazer também a possibilidade de alíquota zero para rendimentos, né, pagos daí pelo investimento em FIPE e em FIP, né, PDI. Né, o que a gente sempre teve, né, e é uma discussão muito importante, foi que para FIP, né, desde que cumpridos os requisitos, a gente tinha a possibilidade de fruição da alíquota zero. Para FIPE, né, que, enfim, é o mais comum, FIP de infraestrutura, a gente tem a previsão expressa atualmente sobre a alíquota zero para IR-fonte sobre ganhos de capital, mas para rendimentos a alíquota zero ficou fora da legislação, né? Então, sempre houve uma discussão sobre se a natureza de FIPE também a mesma natureza de FIP, ele estaria inserido na legislação de FIP, se o benefício valeria também para FIPE. No final das contas, né, ao longo dos últimos anos, solidificou-se o entendimento de que rendimentos pagos por FIPE não estariam sujeitos à alíquota zero, e daí a MP corrige essa importante distorção. De novo, acho que o Renato vai comentar, não para o passado, né? Ela é uma boa e uma má notícia, né, Renato? Porque ela veio trazer a possibilidade de alíquota zero para os investimentos, para os rendimentos auferidos por meio de FIPE e FIP-PDI, só que na hora que vem uma lei, né, de caráter prospectivo e não interpretativo, né, e diz que a partir de janeiro de 2023, os rendimentos pagos por FIPE eles estão sujeitos à alíquota zero, isso implicitamente significa que os rendimentos pagos por FIPE até a entrada em vigor dessa regra não estavam sujeitos à alíquota zero, e como você bem mencionou, tinha essa grande discussão no mercado se FIPE era um tipo de FIP e, portanto, estaria, assim, sujeito ao IR-fonte, à alíquota zero, ou se não, se ele era um outro tipo de fundo de investimento e, portanto, precisava de uma regulamentação própria, que, a propósito, não tinha, né? Se você pegar a 11.478, ela não traz a tributação aplicável à FIPE, ela traz só a isenção para a pessoa física. Então, o mercado, em algum momento, sempre interpretou de que os rendimentos pagos por FIPE também se beneficiariam da alíquota zero de IR-fonte, com base no artigo 3º da 11.312, que é aplicável à FIP, e na hora que vem agora uma lei falando que a partir de 1º de janeiro esses rendimentos também estão sujeitos à alíquota zero, é uma boa notícia daqui para frente, mas ela traz uma exposição com relação aos pagamentos realizados até então. É isso. E aí, o último ponto que a gente tem também Desculpe interromper, Stanley, só uma curiosidade aí, a primeira minuta da MP que foi publicada pela manhã previa até um prazo de equiparação. Sim. Que o FIP Infra só seria equiparado ao FIP Multiestratégia 2023 e 2027. Ou seja, dentro do Ministério da Economia existe uma voz que tem essa interpretação, né? Não dá para especular, mas, enfim, isso acho que é um risco para o mercado em relação a tudo que aconteceu até aqui. Exato. Sem dúvida.
E como último ponto de alteração, né, a MP estende o benefício de investimento de fundos soberanos, né? Então, ainda que esses fundos, e normalmente sejam residentes ou domiciliados em jurisdições de tributação favorecida, né? O que a gente tinha de fundo soberano na legislação até hoje, a única menção era para investimento em debênture de infraestrutura, né? E da MP traz também para investimentos em fundos e outros títulos que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? E a caracterização de fundos soberanos são veículos de investimento no exterior e o patrimônio, né? Com patrimônio basicamente, ou na verdade, de acordo com a MP, exclusivamente composto, né? Com base na poupança soberana do país, né? Esse era um pleito antigo de determinados fundos soberanos, né, para trazer o benefício fiscal que eles já tinham, como o Stanley mencionou, nos títulos incentivados da Lei 12.431, né, para aplicar também para fundos de investimento e participações. Então, veio a MP agora e dispôs das mesmas formas que já existia para as debêntures 12.431, ainda que o fundo soberano esteja localizado em paraíso fiscal, ele pode fazer jus à alíquota zero dos rendimentos auferidos por meio de fundos de investimento em participações, né? E a redação aqui, ela foi suficientemente abrangente para incluir não só os recursos dos fundos soberanos em si, mas também das subsidiárias dos fundos soberanos, desde que, obviamente, os recursos sejam exclusivamente decorrentes da poupança soberana do país. Então, mesmo as entidades privadas detidas por fundo soberano, desde que os recursos sejam oriundos da poupança soberana, eles vão estar sujeitos, sim, à alíquota zero do imposto de renda sobre os rendimentos oferidos por meio de fundo de investimento em participações. Legal. Acho que esses são os principais pontos de fundo, e daí, antes da gente... que a gente tenha outras questões controversas. Talvez tenhamos passado aqui por parte delas, né? A gente já passou por elas, né? Eu acho que nós passamos por todas aí. Eu preferi fazer as intervenções enquanto você foi falando, para ficar mais didático. Esses pontos nós já passamos. Acho que antes da gente passar para a discussão sobre, né, o IR sobre títulos, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, Q&A, acho que duas delas têm relação com os pontos de fundo. Vamos lá. Cliente estrangeiro que detém 100% do fundo e faz uma amortização a partir do ano que vem, ainda no caráter da MP, não convertido em lei, ele terá isento R-fonte, inclusive sobre rendimentos originados antes da MP? Você pergunta da janela de oportunidades, Stanley. Então, Isso. assim, virou janeiro, eu tenho um FIP que eu tenho 100%, Já é um acruou patrimonial rendimento. ou entidade de investimento, já acruou investimento, e eu distribuo em janeiro, digamos, né? E aí? Você pergunta da Kelly. Valeu, Kelly, pela pergunta, Boa pergunta. inclusive. Acho que a gente tem, enfim, argumento com base no que a gente considera fato gerador, né, de pagamento de fundo. A gente teve algumas tentativas anteriores por meio de MP, um entendimento diverso desse, no sentido de tributar o que já foi acruado em momento anterior à alteração legislativa, mas talvez a gente tenha espaço aqui para argumentar que sim, né, desde que o pagamento seja realizado nessa janela de oportunidade, a gente poderia fazer jus ao benefício, né, ou a regra aplicável pela MP. Né, sujeito a uma interpretação distinta, tal como na MP 808, 806 a gente teve. Né? E tem o oposto também, né, Stanley? Não aproveitar a janela. Por exemplo, se eu tenho menos de 40% e estou em regime fiscal privilegiado, eu tenho uma janela até dezembro de 2022 para fazer a distribuição com alíquota zero, porque a partir de 1º de janeiro de 2023, sendo um regime fiscal privilegiado, eu passaria a estar sujeito à tributação. Então, a janela é tanto de hoje até a entrada em vigor da nova regra, quanto da entrada em vigor da nova regra até a conversão em lei. Dependendo do assunto, nós estamos numa janela ou na outra. Tem sócio meu aqui mandando mensagem transtornado que descobriu que as estruturas de Delaware LLC em FIP vão passar a ser tributadas se nada mudar. E é isso mesmo, assim, em janeiro, se nada mudar, aquelas estruturas tradicionais com 3 veículos de Delaware entrando no FIP no Brasil, passará a ser tributada. Parabéns para o sócio, que ele está prestando atenção, então, no nosso evento. Eu só não vou falar o nome aqui para não constranger.
E se nada mudar, né, Daniel, tanto na questão de eventual emenda nessa MP, como eles também podem, eventualmente, alterar a lista de paraísos e regimes fiscais privilegiados para excluir algum regime ali, né? A gente tem uma expectativa, por exemplo, de Suíça sair por conta da publicação do acordo de bitributação, até agora não saiu, mas também podemos ter, eventualmente, alguma saída pela revogação de algum dispositivo. Perfeito. Outra pergunta aqui de fundo é se o fundo, antes da publicação da medida provisória, tenha sido considerado desenquadrado para os requisitos de benefício, ele permaneceria desenquadrado, mesmo com a alteração da norma? E daí aqui, eu não sei se exatamente a gente está falando, talvez, daquele, né, do ponto de ter dívida acima de 5% do patrimônio, né? Porque, de fato, de acordo com a legislação anterior, né, e se em algum momento da vida útil aí do fundo a gente tivesse dívida não conversível acima de 5% do PL, o fundo estava contaminado para frente, de acordo com aquela redação, né? Mas aí estamos assumindo aqui que para fins regulatórios estamos falando de FIP, né? Com base na nova regra, e de novo, partindo da premissa de fato gerador em momento de distribuição, né, a gente pode construir o argumento sim de que o fundo não deveria estar contaminado a partir do momento em que a MP, se MP e convertido em lei da forma como foi, entra em vigência, né? A gente tinha, sim, uma regra de contaminação para pagamento por fundos, né, no contexto da 11.312, mas se cai a regra que diz que o fundo pode agora deter título de dívida não conversível acima de 5%, e a gente não teve um evento de distribuição, né, ou terá um evento de distribuição só depois, né, da MP convertida, ou nessa janela de oportunidade, a gente tem um espaço de argumentação de que sim, não deveríamos ter o fundo não deveria continuar a ser contaminado para o resto da vida útil dele, né? Tem mais alguma? Talvez a gente tenha mais uma aqui. Determinados... Não, isso aí desculpa, pode falar. É de FIP, sim, perdão. Essa é a mais última de fundo, né? Administradores entendem que a contribuição para o investidor estrangeiro, né, que a conversão aqui, transformação de FIP em FIM, seria um evento tributável. E o argumento é que a regulamentação atual indica isenção apenas nos casos de resgate e amortização. Esse entendimento é alterado pela MP. Daqui um pouco do que o Daniel comentou, né? De um pouco de caso a caso, entender como que a gente vai fazer eventualmente migração lá em cima, mas falando especificamente em transformação de natureza de fundo, né, normalmente o que a gente tem como evento tributário, ou pelo menos que a legislação tenta capturar, ou que o fisco tenta entender como evento tributário, é a gente migrar de um investimento mais gravoso para menos gravoso, né? Então, assim, o cotista sair de uma situação em que exemplificativamente, ele está sujeito ao IR-fonte de 15% para uma situação em que ele não pagaria imposto, não pagaria IR-fonte sobre os rendimentos a serem oferidos, né? Se a gente migra de uma situação menos gravosa para mais gravosa, a gente não deveria ter o gatilho de tributação. E ainda na situação em que é o caso da migração de um FIP para um FIM, né? Que é o caso da migração do FIP para o FIM, esse é o ponto. Então, a gente não deveria ter a tributação por essa questão objetiva, da gente sair de um cenário mais benéfico para um menos benéfico. E não só isso, a gente ainda tem uma argumentação de que a mera transformação não deveria também ser fato gerador, né? E aí, obviamente, uma construção de tese, no final das contas, o físico não concorda muito com essa parte, mas nem toda transformação de fundo, ainda que saia de um ambiente mais benéfico por menos benéfico, deveria ser gatilho de tributação também. Então, assim, acho que é outro ponto aqui para que a gente consegue sim explorar de forma positiva e sustentar. E tem aquela outra discussão se aplica a alíquota do cotista ou do regime jurídico do fundo, né? Se eu tenho, por exemplo, um fundo multimercado a 22,5 a 15, e eu vou para um FIP que é 15% ou zero, dependendo da situação, quando eu saio se eu estou no 15 e vou para o 15, se eu já passou o prazo de 2 anos, eu estou na alíquota de 15, embora o regime jurídico do fundo preveja uma alíquota mais gravosa, aí eu, cotista, já estou no piso, que é de 15%, e, portanto, eu não estou indo para um regime menos favorável, mais favorável, né? Acho que tem esse ponto também para a gente discutir. Perfeito. Tem uma última pergunta aqui, de que os investidores localizados em paraísos, que é importante, da Thaís Matos. Essa é de FDIC, Renatão. A gente pega na sequência aqui. FDIC, tá bom. É. FDIC, tá bom. Vamos passar para a parte do FDIC.
conta do horário, Então, André? vamos passar para a parte da alíquota zero, que a MP, o segundo grupo, né, de normas que a MP trouxe, para trazer, então, a previsão de alíquota zero para esses investimentos em títulos privados. Como o Daniel falou, esse mercado acabou não sendo bem desenvolvido no Brasil, embora a gente já tivesse um benefício similar previsto pela Lei 2431, né, que foi instituída lá em 2011, mas a Lei 2431, ela também previa a alíquota zero para investimentos de distribuição pública, né, para investidor não residente ou não domiciliado no Brasil, mas ela trazia alguns requisitos para esses investimentos, e talvez por isso esse mercado acabou não se desenvolvendo tanto, né? Então, basicamente, o investimento precisava ser de longo prazo, ela trazia alguns prazos para isso, tanto para investimento em título de renda fixa emitido no Brasil, quanto para cotas de FDIC, mas os dois precisavam ter um investimento de longo prazo, e principalmente precisava ter a demonstração de que os recursos seriam alocados em projetos de investimento, né? Então tinha todo um regramento para tratar esse projeto como projeto de investimento, projeto de pesquisa, tinha algumas definições, mas tinham esses requisitos. A MP nova, a MP 1137, ela foge disso, né? Os requisitos são muito mais simples e por isso é esperado que a gente tenha um desenvolvimento maior desse mercado. Inclusive, já respondendo uma pergunta que eu tinha visto aqui no chat, ao contrário da 12431, que ela determinava que os títulos tinham que ser emitidos a partir de 2011, para você aplicar o benefício da alíquota zero, a MP 1137 não traz esse requisito. Então, se a gente tiver eventualmente um título emitido anteriormente, né, se a gente está tratando de um investimento que obedeça os requisitos da lei, entendo que a gente poderia sim aplicar a alíquota zero. Então, quais são os títulos, né, que estão sujeitos a essa alíquota zero trazida pela MP 1137? Basicamente, títulos ou valores imobiliários, objeto de distribuição pública, e a gente vai discutir um pouquinho do que se trata essa de distribuição pública com vocês já, por pessoas jurídicas de direito privado, então ficaram afastadas das instituições financeiras. A MP trouxe um conceito de instituições financeiras próprias, a gente também já fala dela, então basicamente não pode ser instituição financeira, a gente está falando de mercado privado mesmo. Também estabeleceu o benefício de alíquota zero para rendimentos distribuídos por FDIC, devidamente regulamentados pela CVM, e também tem o requisito de que esse FDIC não tenha como originador, não invista, né, em créditos que tenham como originador instituição financeira, né, ou cedente instituição financeira. Então, esses dois para o mercado privado. Tem um terceiro, que é rendimentos produzidos por letra financeira. Esse é o único instrumento que ficou previsto que é um instrumento distribuído, né, emitido por instituição financeira. Então, se a gente estiver falando de letras financeiras, aí sim, um benefício alíquota zero para investidores não residentes que investam nessas letras financeiras que são emitidas por instituição financeira. Para evitar grandes discussões, né, que a gente sempre tem um pouco essa discussão, a própria MP trouxe um conceito amplo de rendimento, então quaisquer valores que constituam remuneração do capital aplicado, incluindo rendimento de renda variável, juro, prêmio, comissão, ágio, deságio, ela trouxe um conceito mais amplo, o que facilita para a gente, né, para não ficar discutindo do que ela quis dizer quando ela falou de rendimento. E os requisitos, né, que como eu falei, essa MP 1137, ela traz requisitos muito mais simples, se a gente comparar com a 12431, a gente tem os requisitos, basicamente, os títulos, eles têm que ser investidos por investidor 4373, né? Então, e isso já seria naturalmente, porque a gente está falando de um investidor que está aplicando no Brasil, no mercado financeiro de capitais, então tem que ser um investidor 4373, ele não pode ser um investidor localizado em paraíso fiscal ou regime fiscal privilegiado. Aqui também, similar ao que ela trouxe para o FIP, ela está limitando a aplicação da alíquota zero para o regime fiscal privilegiado, o que é uma novidade no nosso sistema, né? Porque até então o regime fiscal privilegiado sempre ficava excetuado. A gente só tinha gravosidade para esse regime quando a gente falava de preço de transferência, subcapitalização, agora uma novidade de fonte também ser aplicado para eles. Tem os requisitos de os títulos e as cotas do FDIC terem que ser registradas em sistema autorizado pela CVM ou pelo Bacen, o que também é um requisito mais formal e de fácil aplicação, e tem essa questão das instituições financeiras, que a gente já falou, né? Então não pode ser título emitido por instituição financeira ou FDIC que invista em créditos que tenham como originador ou cedente instituição financeira.
e a questão das pessoas vinculadas, né? Então, aqui a legislação previu que o investidor não residente não pode ser parte vinculada da emissora aqui no Brasil, e o conceito de parte vinculada é um conceito um pouco amplo, né? Que é o conceito que está previsto para a regra de preço de transferência, por exemplo. Então, a gente tem matriz, né, no exterior, filial, coligadas, controladas, pessoas jurídicas sob controle comum. Tem uma série de hipóteses em que a legislação prevê que se tratam de partes vinculadas, e aí a gente não pode ter, esses investidores não vão poder usufruir dessa alíquota zero. Acho que uma questão bem importante da gente falar também é que a alíquota zero, ela não se aplica só para títulos ou valores imobiliários. A legislação previu que também pode ser investimentos em fundos que investam nesses títulos. E ela não trouxe nenhum requisito de proporcionalidade de investimento. Então, esses fundos, eles podem investir em títulos ou valores imobiliários de emissão pública, né, esse que a gente está falando agora, pode ser também outros ativos isentos e títulos públicos. Então, se o fundo cumprir os requisitos de investir só nesses ativos, independentemente da proporcionalidade entre eles, também se aplica a alíquota zero, tá? E, obviamente, as cotas do FDIC. Andresa, só a redação desse inciso, que é bem esquisita, já era esquisita no projeto de lei, continua esquisita, porque ele fala que o benefício se aplica para investimento em fundo, desde que esse fundo invista exclusivamente e em qualquer proporção nesses títulos isentos. Então, esse exclusivamente e em qualquer proporção é um certo mistério para a gente. O que quer dizer? Tá? Aparentemente, quer dizer que a carteira do fundo seja composta somente por esses títulos, e a proporção seja, eu acho que talvez do tamanho da oferta, não sei, estou especulando, mas tem um espaço para interpretação aqui. Tá? Se der para evitar estar nesta regra, estar direto no título subjacente é mais seguro. Exato. Ou no FDIC subjacente é mais seguro. Bom, a única exceção... Deixa eu só aproveitar, desculpa, Andresa, fazer mais um comentário aqui. Desculpa interromper. Porque o que a gente estava discutindo? A gente tem muita estrutura no Brasil de família de fundos, né? Então, fundo guarda-chuva em cima, como um multimercado, embaixo um FDIC, um FII, um FIP, eventualmente. E o que a gente faz nessa situação? Se a gente, para capturar o benefício da MP, se a gente mantém isso, provavelmente a gente não vai capturar, porque a gente tem um investidor estrangeiro entrando no multimercado, e ele tem um monte de coisa embaixo dele. Então, a gente precisaria reorganizar de alguma forma. O que acontece, por exemplo, se eu tenho um multimercado que só tem FDIC embaixo, ou se eu tenho um FIC-FDIC, né? Se eu tenho um FIC-FDIC, teoricamente, se 100% da carteira está alocada em FDIC, eu estou na isenção. O risco é eu não estar 100% alocado em FDIC, de ter alguma coisinha fora de FDIC, e por causa disso eu perder a isenção inteira. Eu acho que esse é o risco. Mas nesse tipo de estruturação de fundo guarda-chuva, o que a gente está pensando direcionalmente agora é desmontar o guarda-chuva e ter o FDIC plugado direto no investidor estrangeiro. Acho que isso é o mais seguro. Exato. Quer fazer algum comentário, Renato? Vi que você tirou o microfone. Não. Eu ia falar, mas o Daniel complementou. Ainda só para descrever as regras, acho que a única questão que é importante a gente ressaltar é que essa previsão de que a alíquota zero não se aplica para investidor em paraíso e regime fiscal privilegiado, a exemplo da questão do FIP, também não se aplica para fundo soberano. Então, se a gente tiver um investimento via FIP, fundo soberano, e aí a MP qualificou que se trata de fundo soberano, né, é definido como qualquer veículo, mas que invista exclusivamente recursos de poupança soberana, então esse investimento pode também usufruir da alíquota zero. Eu acho que a gente podia voltar para uma pergunta importante que fizeram aqui, se o conceito de rendimento, esse conceito abrangente de rendimento que você trouxe no outro slide, ele se aplica para ganho de capital no mercado secundário, né? Eu entendo que sim, né? Ele é suficientemente abrangente. Não sei se você concorda, Andresa. Eu concordo, eu entendo que ele está suficiente. Ele veio suficientemente embora abrangente. ele não fale expressamente ganho de capital aqui, poderia ter falado ganho de capital, como ele fala para outras situações. Poderia ter falado, com certeza. Poderia ter falado, como a legislação falou, em outras situações de título de renda fixa e de cotas de fundo, etc. Ele foi bastante abrangente aqui para incluir qualquer valor que constitua a remuneração do capital aplicado, que
na minha visão, inclui o ganho de capital aqui. Exato. Mas ele poderia ter falado, no caso né? do FIP, poderia, né? Talvez em emendas, talvez tenha algum esclarecimento disso. No caso do FIP, foi necessário uma mudança na lei para assegurar a aplicação da isenção por ganho de capital. Né? Mas ele não A trazia gente esse já conceito, entendia. mas ele Mas não ele não trazia esse tinha esse conceito de conceito. rendimento amplo, né? Exato, Quando exatamente. ele traz esse conceito de rendimento amplo, eu não vejo necessidade de incluir um dispositivo tratando do ganho de capital. Exato. Só Vamos até o final conceitu- aqui. Vai lá. Só para conceituar as instituições financeiras, Daniel, só para a gente dizer o que a AMP considerou instituição financeira, que não estão beneficiadas, então, essas emissões que podem ser feitas para usufruir da alíquota zero, é banco, cooperativa, caixa econômica, né, sociedade distribuidora de títulos e valores imobiliários, corretora, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário e essa sociedade de arrendamento mercantil. Então, é um conceito também bastante amplo e títulos emitidos por essas instituições não se beneficiam da alíquota zero, exceto se a gente estiver falando de letra financeira. E aí tem uma pergunta aqui que eu vou encaixar um comentário, que é o seguinte, a gente também, o mercado de meios de pagamento também está aqui, tá, pessoal? Não é só a instituição financeira. Pega também instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Autorizadas pelo Banco Central. Então, pega as instituições de pagamento, pega aí as adquirentes. Então, tem perguntas aqui no chat. Se eu tenho um FDIC de meio de pagamento, um FDIC que o originador ou cedente é uma empresa de adquirência, por exemplo, parece que eu estou fora da regra aqui, estou fora da isenção, que eu não poderia me valer da isenção. Então, todos aqueles FDICs de meio de pagamento que são super atuantes no mercado aí, e tem gente aqui junto com a gente aqui que conhece bem e trabalha nessas empresas que tem esses FDICs, eu acho que está fora, tá, pessoal? Eu acho que esses FDICs aí estão fora. Esse entendimento é esse. E é engraçado que a exceção, a exclusão da isenção, ela fala tanto originação por parte dessas empresas ou cessão da carteira. Então, mesmo quando a gente estrutura um FDIC que o cedente é o emissor, ou que o cedente é o lojista, enfim, independentemente da estruturação, como a originação está dentro da rede credenciada de adquirência, acho difícil a gente conseguir capturar a isenção fiscal. Exato. Acho que a gente pode passar, então, para os pontos polêmicos, Daniel, e eu vou acompanhando o chat aqui para ir respondendo as perguntas, assim, que a gente falar um pouco desses pontos, Tá. que pode já, inclusive, estar... Tá, joia. A gente separou alguns pontinhos aqui, que foram perguntas que a gente foi recebendo aí desde a publicação da MP, e tem perguntas no chat também, então eu vou falando um pouquinho sobre tudo. A Thaís está perguntando em relação aos investidores em regime fiscal privilegiado e paraíso fiscal, esses investidores em FDIC, se eles continuam sendo tributados como PF brasileiros. Sim, eles só estão fora da isenção aqui, eles continuam com o tratamento tributário atual. Tá? Um cliente nos perguntou, logo que a MP foi publicada, se a menção a FDIC pegaria os FDICs não padronizados, porque a gente sabe que o FDIC ele tem um FDIC mais fechadinho, que é o padronizado, e tem um FDIC não padronizado, que tem uma amplitude muito maior de atuação. Entendemos que sim, que pega tanto padronizado quanto não padronizado. Ela fala genericamente de FDIC, tanto que ambos estão na regulamentação de FDIC da CVM. A questão da localização dos investidores é muito parecida com o que foi discutido para a FIP, pelos meus sócios. Então, aqui, quando a gente tem um FDIC, assim como a estrutura de FIP, que a gente usa Cayman, Delaware, FIP, a gente tem empresas no mercado que usam FIP, que usam Cayman, Delaware, FDIC. A gente vai ter o mesmo problema que a gente tem para o FIP. A gente não vai conseguir capturar a alíquota zero nessas estruturas. A gente vai manter a regra atual, nesse caso. Né? Porque hoje o FDIC não tem isenção. É menos pior que o FIP, que tem isenção e vai perder. Aqui o FDIC já não tinha isenção e não vai capturar. Tá? E foi feito um comentário aqui também, uma dúvida, e também está aqui como ponto de atenção, do escopo de aplicação da isenção para título de crédito privado. Então, a lei ela fala que o título de crédito privado precisa ser registrado em ambiente de registro autorizado pela CVM ou pela B3.
Então, ele pegaria, por exemplo, uma debênture simples, e eu preciso ter uma oferta pública. Pegaria uma debênture simples com oferta 476, por exemplo, né? Ou uma debênture simples com oferta 400. Obviamente, uma debênture de infra, esses títulos que já têm isenção local, também passariam a ter... também estariam dentro dessa isenção geral aqui para o não residente. E aí o céu é o limite na criatividade do mercado, na estruturação de produtos. A gente ainda vai conversar muito sobre isso, com certeza, né? Qualquer abrangência da isenção, como é que a gente consegue ser criativo aqui no produto financeiro para capturar a isenção. Lembrando, Daniel, que tem aquela restrição para partes relacionadas, né? Exato. Verdade, esse é um bom ponto. Isso não está anotado? Obrigado por lembrar, Renato. A gente recebeu bastante essa pergunta também. Eu posso ter a emissão de bonds diretamente pela empresa brasileira com a isenção de IR-fonte? A resposta é não, você não pode. Porque a emissão de bonds, a oferta lá fora não é aqui. Você precisa ter uma oferta pública aqui no Brasil, pelas regras da CVM. Você teria que emitir bonds no mercado local. Você não poderia emitir bonds em Luxemburgo. A gente teria que emitir títulos de crédito no mercado local para capturar a isenção. Empresa brasileira emitindo bond, sendo subscrito diretamente pelos investidores estrangeiros. E se eu emito bond lá fora, mesmo assim, por conta do mercado, é um mercado mais maduro, tem mais liquidez, eu posso usar o título de crédito isento para internar os recursos provenientes dos bonds? Essa pergunta a gente recebeu também. A resposta é que não, porque essa internação se dá entre partes relacionadas, né? Você tem um emissor lá fora dos bonds, que depois repassa para o controlador brasileiro, por exemplo, e nesse repasse é um repasse entre pessoas ligadas, então a gente não estaria sujeito à isenção de alíquota zero. A gente vê muito pré-pagamento de exportação e outras estruturas aí presentes no mercado para fazer essa internação desses recursos. São dois pontos bem interessantes relacionados à emissão de bonds. A intenção do governo é clara, pessoal, é incentivar o desenvolvimento do mercado de crédito local brasileiro. E não lá fora. Acho que a gente pode passar para as perguntas, Daniel. Tem uma aqui sobre se a MP prevê isenção para valores imobiliários. Entendo que ele está falando dessa isenção. E se seria possível expandir para outros fundos como o FI, por exemplo. Até é possível para expandir para outros fundos, mas o FI, por ele não investir em ativos isentos, né, ou títulos de valores imobiliários isentos, que são esses que a gente está falando agora, acho que não vai dar para expandir a isenção para o FI. Daria para expandir para um multimercado se ele só detiver títulos nessa categoria, mas eu acho que vai ser, eu pessoalmente acho que vai ser raro a gente estar nessa situação, porque a lei fala exclusivamente nisso. Exatamente. E se exclusivamente nisso é complicado. A pergunta do Wesley eu já peguei aqui, né? Valeu, Wesley, pela participação e pela pergunta, Thaís também. Tem a do Felipe, que se um investidor não residente que adquirir uma debênture privada está fora da alíquota zero. A debênture precisa ter sido emitida, é oferta pública, né? Então pode ser aquela oferta 476, mas precisa ter alguma oferta pública, Felipe, então estaria fora. Teve uma discussão, tá, Felipe, no âmbito do IMK, que era a Iniciativa de Mercado de Capitais, entidades do setor privado participaram, e teve uma discussão de ampliar para a debênture privada, mas isso não passou nas discussões com o governo, tá? Então, é só debênture objeto de oferta pública. Então, qualquer crédito 4131, empréstimo direto, etc., continua sujeito à tributação regular. Exato. A do Guilherme, a gente falou um pouco na explanação, que é a questão de debêntures que tenham sido emitidas antes da MP. Né? E aí, Guilherme, só fazendo uma ressalva, tem que ser oferta pública, emitidas antes da MP, se o rendimento for a partir de janeiro, se teria alíquota zero. Se for oferta pública, acho que dá para a gente aplicar, porque a MP não trouxe aquela redação, exemplo da 2431, que teria que ser emitida a partir de agora, né? Então, acho que a gente consegue aplicar sim, mas precisa ser oferta pública. Pelo menos a 476 precisa ter sido emitida. Sim, a gente recebeu também clientes perguntando, poxa, mas e esse monte de FDIC que eu tenho aqui na estrutura com rendimento acruado, né? Eu vou conseguir capturar a isenção de IR-fonte? Na linha que o Renato falou, que o fato gerador do investidor estrangeiro em fundo se dá no momento da amortização ou resgate das cotas, a gente entende que sim. Se eu tenho um rendimento acruado, se eu consigo estar debaixo de investidor estrangeiro, e se eu delibero esse dividendo após a entrada em vigor da MP, eu teria direito à isenção. A gente defende isso aqui no escritório. Tá? Porque o fato gerador é após a entrada em vigor da MP.
Valeu pelo comentário aí, Break. Legal que você está assistindo a gente aí também. Mais algum ponto? Essa da Regiane a gente já falou, que é a revogação da 476 e 400, a implementação da resolução 160, como fica a isenção? Regiane, acho que sim, a gente ainda não discutiu amplamente a resolução 160, mas provavelmente deve continuar alguma oferta pública, né, com esforços estritos ou alguma oferta pública. Então, a tendência é continuar os requisitos aí para a legislação fiscal para a gente ter a alíquota zero. E quem quiser também entrar em contato conosco para esclarecer qualquer ponto, por favor, fiquem à vontade. Nossos e-mails estão no final da apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Foi um grande Obrigada, prazer. gente. Tchau, Bom tchau. dia a todos. Bom dia a dia. todos.